Hello, hello, Basic One students. I am Mr. Marques. Vamos a mais uma aula e desta vez nós vamos trabalhar mais de um assunto na unidade 2A do teu book. Nós vamos precisar de um pedação aqui. Vou colocar aqui em branco, porque a gente vai precisar escrever. Muito bem. Inicialmente, nós vamos falar dos artigos, né? A ou N, A ou N, como está aqui. Tá? Eles são artigos indefinidos e querem dizer, cada um deles quer dizer um. Se eles querem dizer um, então não podem ser usados no plural, exclusivamente no singular. Tá? Então, a boy, a computer, a girl, an orange, an apple, sempre no singular. O a, ele vai ser usado em dois momentos. Tá? O primeiro momento, ele vai ser usado antes de consoantes. De um modo geral, nós falamos assim, tá? Por exemplo, a house, a lion. Este é o primeiro momento do uso do a. O segundo uso do a é antes de palavras iniciadas pelo som, vou colocar aqui de uma forma bem rústica, tá? Pelo som you, tá certo? Então é assim, ó. Há algumas palavras em inglês que começam com este som. Então nós vamos falar a university. Vê como começou? A university. I used car, o meu. A uniform. E assim por diante. Há alguma forma de saber quando que a palavra começa pelo som you? Sim. Sim. Estando familiarizado com ela. Tem que memorizar. Não há outra forma. Tá bom? Você escuta as pessoas falando, você escuta na TV e tal, no seriado. Então, university. Então, é a university, a uniform, a used car, a U-turn, e assim por diante. O and, ele também possui dois momentos de uso. Tá? Antes de sons de vogal. Por que aqui sons de vogal e não vogais? Não, é porque há, por exemplo, consoantes que o som inicial dela é o som de uma vogal. Por exemplo, M. Tá? Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, an MP3 player, um tocador de MP3. Mas você vê que a letra M começa pelo som de vogal. Então, an MP3 player. E os clássicos, né? An orange, an egg, ok? Que são realmente vogais. Vou colocar mais um aqui. An umbrella é um guarda-chuva. Começa com U, veja, que aqui em cima eu falei pelo som U, you. Pelo som you. E aqui começa com U, mas o som inicial não é you, é umbrella. Como outro exemplo aqui, ó, an uncle. Um tio. Eu tenho um tio. I have an uncle in Alaska. Né? Ele está lá morrendo de frio. Okay? E o segundo momento é antes de H, a letra H, né? Mudo. Tá? Ele é voiceless. Ele não é falado. Então, aqui, ó, eu falo an honest man, um homem honesto. Então, este H aqui, ele não é falado. Então, eu considero já a vogal que vem depois dele. Tá certo? An honest man. Deixa eu colocar aqui mais alguns exemplos. An honor. An honor, uma honra, uma homenagem. An honor. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui. An heir, um herdeiro. Tá certo? Então, antes de palavras que começam com H, mudo, tá bom? Mudo, porque há palavras que começam com H, por exemplo, aqui, ó, house. Você fala o H. House. Vou colocar um outro exemplo aqui. Eita.
A horse, né? Um cavalo, começa o H, ele fala. Normalmente o H, a letra H, ele é aspirado, ele é falado. Tá? Então, mas há essas palavras, umas 8 ou 10, cujo H não é falado. E quando ele não é falado, você considera, então, a vogal que está adiante. Então, aqui eu digo an honest man, an honor, an heir. Tá bom? Pronto. Então, essas são as observações acerca do uso do A e do AN, e, de novo, eles são usados exclusivamente para o singular, tá certo? Vamos, então, ver aqui, olha, no teu book. It's a book. Começa com consoante, it's a book. It's a watch. W é consoante também, né? Então, it's a watch. It's a diary. Né? É um diário. It's an umbrella. A watch é relógio, tá? It's an umbrella. It's an identity card. Eu gosto de falar essa construção aí. It's an identity card. Fica bem bonitinho, né? Este é o uso do A e do AN, e com esta observação. Pronto. Agora, eu vou mudar esse quadro improvisado para cá. Nós vamos falar do plural. Tá? Do plural. E o plural é exatamente como está aqui. O livro traz uma explicação bem legal. Aqui, ó. A book, no singular, tá vendo aqui, né? A book. Essa é a regra geral. Então, books, livros. Tá? Então, a regra geral diz que nós acrescentamos S ao substantivo. A cup, cups, two cups. A light, two lights. A car, two cars. E assim por diante. Tá? Quando termina em Y e antes do Y há uma vogal, é a regra geral. Então, que, aqui, quis. Né? Aqui, não é ali. Então, aqui uma chave, keys, chaves. Tá? Você pode também colocar boy, boy, antes do Y, há uma vogal. Boys, 2 boys, 10 boys, 100 boys. Tá? Então, essa é a regra geral, acrescentar S. Agora, nós temos exceções. Não são exceções, é parte da regra, só que é a segunda. Tá? Toda palavra que terminar antes, olha só aqui, ó, antes, perdão, que terminar com. Tá? Então, toda palavra que terminar com CH, SH, S, X, ou, eu quero colocar, né, eu vou colocar aqui do lado, olha só, as palavras que terminam, né, estou aqui plural, né, e aqui a observação, né? Palavras que terminam pelas, ou nas letras, né? Pelas letras, vamos colocar aqui a listinha, né? São 5, tá? Vou colocar esses 5 por enquanto. Tá? Vou colocar o duplo primeiro, CH, 2, SH, pronto, agora as letras únicas. 3, por X, por a letra O. O livro não está acrescentando, mas mais adiante a gente vai ver que é real, tá? Então, olha só, com SH, ao terminar com isso, aí você acrescenta ES ao substantivo. Então, a watch, tá? Então vai ficar watches, tá? Relógios, tá? Match, né? Uma partida, matches, partidas, também quer dizer fósforo. Church, church, igreja, então churches, tá? Fica com S ao final. Então aqui nós temos dish, dish, né? Então fica dishes. Dish é um prato, né? O prato da casa, tal. Deixa eu colocar wish, né? O desejo, wish. Então fica wishes, desejos, tá? É isso, tá? Com X, box, fica boxes. Fax, né? Fica faxes. Tá certo? Então, todas as palavras que terminam assim, elas acabam dessa forma. Tá? Então, com S. Bus,
Ônibus. Então fica buses. Kiss, beijo. Kisses. E com o, olha só. Potato. Vai ficar potatoes. Tomato. Vai ficar tomatoes. Tá certo? Pode falar tomato, tá? Em pronúncia americana. Muito bem. Há algumas exceções nesse número 5 que são palavras estrangeiras, então, especialmente palavras gregas, italianas. Por exemplo, piano. Piano é italiano, então fica pianos. Tá? Um outro exemplo é photo. Photo é uma palavra grega, então fica photos, apenas o S. Tá? Como outra palavra grega, video, que fica videos. Tá bom? Também não vamos colocar tudo aqui, né? Vamos parar aqui. Então, é dessa forma que nós fazemos o plural neste momento. Falou? Vamos então retornar aqui para o book que ele faz bem direitinho. Olha só. A country. Agora nós temos termina em Y e antes do Y há uma consoante. Neste caso, a gente elimina o Y e coloca IES, está bem aqui, ó. Muito bem colocado pelo book. Tá certo? Então, a country, countries. A dictionary, dictionaries. A city, cities. Ok? E essas são as regras, então, do plural regular, tá certo? E quando você tiver uma palavra assim composta como credit card, então somente a última palavra é que vai receber o plural. Então, credit card, credit cards, air conditioner, air conditioners, tá certo? Então, apenas a última palavra é que pega o plural. Falou? Muito bem. Sigamos, então, agora eu vou apagar isso aqui, né? Tá meio bagunçado aqui, para ficar bonitinho. Muito bem. Agora nós temos, na verdade, existem vários plurais irregulares, tá bom? E aqui o livro ele traz uma pequena tabela, olha só, irregular, né? Então, irregular plurals. A man, um homem, fala apenas man, homens. Qual a diferença na pronúncia? A pronúncia é assim, ó, a man, e o outro é man. Tá? Então, um homem, a man, e man, homens. A woman, e o plural é women. Então muda um pouquinho, né? Ficam women. A child, que é uma criança. Children, crianças. Nesse ponto e no próximo também, eu quero chamar a atenção que às vezes a pessoa coloca o plural no plural. Coloca um S no children, fica children's. Aí fica as crianças, as. Eita, quanto plural. Não pode, tá? Então, porque é irregular, a child, eles não terminam em S. Children já é o plural. A person, uma pessoa, e people, pessoas. Eu vou acrescentar aqui mais dois, que eu também acho muito, muito importante para o conhecimento adicional. O livro não vai estar pedindo, né, prova, tal, não vai estar pedindo isso, mas eu vejo como muito importantes. Um deles é foot, que o plural é feet, que é pé, né? Então, my feet ache, ok? Meus pés estão doendo. E tooth, que é dente, e o plural é teeth. Tá certo? Então, esses dois aí acrescenta aí no teu book também, tá bom? Eles são muito importantes porque eles são de uso diário, tais como esses outros. Há outros? Sim, há. Há uma boa lista de outros, mas a gente possivelmente vai ver mais adiante. Falou então? Então, isto é o assunto da unidade 2A. E para nós encerrarmos, nós temos aqui o artigo definido, the. Mas aqui é bem light, né? The é definido. Então, the door, a porta, the doors, as portas. O the não muda, ele é usado para o singular e para o plural e para coisas assim específicas, ok? Look at the board, olha para o quadro.
Go to the window, vai até a janela, ok? Então, esse the, ele é um artigo, é o artigo definido em inglês, mas vocês vão ver pormenores dele mais adiante. Certinho? Muito bem. Então, assim nós concluímos a unidade 2A. Vamos seguir? Um abraço. Até a próxima aula.